Você sente que você vive em função dos outros? Entende que você é como se fosse quase um super-herói, uma super-mulher, pronto para atender aquela pessoa que está próxima de você a qualquer momento e a qualquer hora? Sou Valdirene Martins, sou psicanalista, você está no meu canal. Quero te convidar você a se inscrever, se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo com pessoas que precisam ouvir e aprender sobre a área emocional. Desde já, quero te convidar a ficar mais um pouco e aprender sobre a codependência emocional. O que é a codependência emocional? É quando nós temos comportamentos ligados a relacionamentos, que nós colocamos os outros na nossa frente, ou seja, priorizamos sempre vontades, desejos, necessidades, nos colocando em segundo plano. A psicanálise entende que isso vem desde a infância, quando nós entendemos, quando criança, que nós só temos direito ou só vamos receber amor, afeto, cuidado, carinho, atenção, se nós formos bem legais, ou seja, se nós sempre estivermos ali prontos para atender a necessidade de quem estiver à nossa frente, ligados a nós. Isso traz na vida adulta um sentimento que, se eu me colocar sempre ali disposto a atender a necessidade de quem estiver à minha volta, sendo o super-homem, a super-mulher, entendendo que eu nunca posso dizer não e me colocando sempre numa posição de me chamou, eu vou agora, eu faço agora, nunca é depois. A pessoa que te solicita nunca é para depois, é agora. A partir desse ponto que eu entendo que fazer tudo isso me gera atenção, que o outro não vai me rejeitar, que o outro não vai me abandonar, se eu estiver disposto sempre, em qualquer situação, a ajudá-lo, eu vou continuar fazendo. Afinal, eu sou um codependente. Quais são as características de um codependente? O codependente ele tem dificuldade em dizer não, justamente para não se sentir inútil, não se sentir desnecessário. Então, ele sempre vai dizer sim para você, a ponto de se deixar de lado, se for preciso, para que te atenda. E assim, ele muitas vezes vai fazer sem querer aquilo que está ali te atendendo, né? Muitas vezes, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas ele não sabe dizer não e por isso vai te atender sempre que você solicitar. Segundo, o codependente, ele tem medo de ser rejeitado, de ser abandonado. Por isso, ele tenta agradar a todo custo, mesmo que seja um custo que lhe gere tanto na parte emocional quanto na parte física, independente. Ou seja, ele vai fazer de tudo para te agradar. Ele vai comprar aquele doce, ele vai te levar para passear, ele vai fazer aquela comida, ele vai trazer aquele presente, aquela rosa, para que você se sinta bem ao lado dele e seja a todo tempo agradado os seus desejos, as suas vontades. E você, assim, goste de permanecer junto com essa pessoa. Quem tem a codependência, quando se prioriza em algum momento da vida, se sente culpado. Isso porque para ele não é normal. Não é normal de ter essa reação de se priorizar. Então, no dia que ele se prioriza, ele, poxa, eu deveria ter colocado o outro na frente, poderia ter feito isso para fulano, para Beltrano, mas para mim eu poderia ter esperado, não era tão urgente. Então, ele sempre vai se colocar em segundo plano. Exemplo, Maria ficou muito doente e precisava ir no hospital. Maria já sabia disso. Porém, ela disse, não, o João está mais doente do que eu vou levar o João. Porém, Maria era tão necessário que ela fosse ao médico, fosse a uma consulta, mas ela resolveu priorizar outra pessoa, entendendo que a necessidade dela não era tão urgente. Quarto, quem tem codependência tem sua identidade fora do relacionamento confusa. Ou seja, quem é codependente, ele precisa estar com outra pessoa que seja dependente emocional, para que ele se sinta útil, se sinta necessário, tenha realmente uma razão de viver. E ele vive para suprir as necessidades do dependente emocional. Por isso que a identidade dele fora do vínculo afetivo se torna confusa. Efeitos da codependência. Podemos citar relações tóxicas, relações desequilibradas,
Podemos citar baixa autoestima, sentimento de vazio, sentimento de angústia constante. É uma pessoa que não se encontra sozinho. Então, ele sempre vai ter esse sentimento de vazio, de solidão. Fazendo um comparativo aqui, o dependente emocional, ele precisa do outro para que sirva ele. Ele é dependente, ele precisa do outro. Agora, o codependente, ele precisa servir, ele precisa se sentir útil, se sentir necessário na vida do outro. Então, para o codependente, para ele ajudar o dependente, é como se fosse ali ele se sentisse que realmente minha vida faz sentido. Entendendo toda essa descrição do codependente, fica mais fácil que nós possamos entender quais são as características que estão ligadas à nossa pessoa. Eu já fui uma pessoa codependente e a gente analisa que para sair dessa situação de codependente é necessário que nós possamos abrir nossos olhos, entendendo que a situação que nós vivemos, que nós estamos vivendo, a gente precisa dar realmente uma ressignificada em toda a história, em tudo que a gente está vivendo, para que isso possa ter novos rumos e a gente consiga ter uma vida mais leve. O foco de um codependente está em agradar, em estar perto, atuando nas necessidades da pessoa que estiver presente. Isso é um cônjuge, isso é um amigo, isso é pai e mãe, isso é um filho, é independente. Medo. O medo de um codependente é de ser rejeitado, é de ser deixado de lado, é de ser desnecessário na vida do outro. Então ele vai fazer de tudo para sempre que o dependente emocional precise dele a todo custo. O comportamento que sempre a gente observa no codependente emocional é que ele vai fazer de tudo para agradar o outro, mesmo que o prejudique em qualquer situação, independente. Ele não vai analisar que não é bom, que não deve fazer, pediu, ele vai fazer. E muitas vezes vai fazer sem nem pedir. Ele tem uma bolinha de cristal, como ele é o super-homem, a super-mulher, ele vai entender que o fulano precisa disso. Então ele já vai de pronto, imediato, e já tem ali de prontidão aquilo ali. Então ele vai se antecipar para agradar de forma incrível, maravilhosa, o dependente emocional. A relação do codependente com a vida, com os outros, é sempre estar disposto a resolver problemas dos outros. É sempre estar disposto a dar amor, independente de como ele esteja. Muitas vezes ele vai estar amargurado, vai estar triste, vai estar baqueado, mas ele precisa e entende que ele precisa dar amor. Ele precisa dar afeto, ele precisa dar aconchego à pessoa que estiver mais próximo dele. Então ele vai esquecer de si, ele vai se anular e vai ali oferecer, dar ao outro aquilo que ele está precisando naquele momento. Limites emocionais. O codependente, ele entende que ele tem que ser o último, ele nunca pode ser o primeiro. Entendendo que se ele suprir a necessidade do outro, já vai estar suficiente para que ele seja feliz. A autoimagem de um codependente, ele entende que ele só tem valor, ele só tem sentido se ele estiver ajudando, se ele estiver disponível para alguém. O desejo inconsciente de um codependente é de jamais, nunca ser substituído. Ou seja, ele é aquela cereja do bolo, ele é aquela pessoa incrível que sem ele, o dependente emocional morre, porque ele tem a solução para tudo. Quem não ouviu a seguinte frase: se eu não fizer, ele não faz. Eu só quero que ele se sinta bem. Se ele estiver feliz, eu também estou. Eu não posso deixá-lo, porque ele depende de mim. Mas também o codependente tem frases que mostram insatisfação. Quem nunca ouviu a frase de um codependente na sua insatisfação dizendo: mas olha, o tanto que eu já te dei, o tanto que eu já fiz, e você nunca fez nada por mim, é isso que eu mereço, é isso que você me dá? Você vai me deixar dessa forma, sendo que eu já dei tanto para você, fiz tanto por você, olha que ingratidão. Porque todo codependente emocional, ele dá para você, ele está sempre pronto para te atender, se anulando, mas a cobrança, ela vai vir. Ela vai vir de uma forma muito direta, muito posicionada à cobrança mesmo, relacionada ao emocional, porque para ele entende que ele
lhe deu, você agora tem uma dívida para com ele. É assim que o codependente entende. Agora, se você é um codependente emocional, se identificou, precisa analisar e sair dessa situação. Vamos entender como nós podemos sair dessa situação. Primeiro, reconhecer que você é um codependente emocional. A primeira coisa que você tem que fazer. Sem esse reconhecimento, você não vai a lugar nenhum. Segundo, comece a se observar com honestidade, ou seja, sem maquiagem, sem fazer aí caras e bocas, não, eu não tenho, não, eu acho que não, realmente, olhe para você de uma forma clara, de uma forma realmente intensa para ver o que tem dentro de você, olhando aquilo que realmente você faz no seu dia a dia para com as pessoas que estão mais próximas. Você se sente culpado quando você diz não? Você se prioriza ou prioriza os demais? Terceiro, olhe para a sua história. Na psicanálise, nós entendemos que olhar para a nossa história traz, sim, as respostas quais nós precisamos hoje. E olhando para trás, analisamos que, se formos uma criança que estávamos ali para agradar, para chamar a atenção das pessoas à nossa volta, nós com certeza temos aí uma boa porcentagem para sermos um codependente emocional hoje. Quarto, fortaleça a sua individualidade. Quem é você fora do seu vínculo de relacionamento? Quem é você fora do seu título de salvador? Quinto, busque ajuda terapêutica. Um olhar analítico sobre a sua situação vai trazer uma base melhor para que você consiga se erguer, fazendo uma ressignificação de toda a sua história. Sexto, pratique limites saudáveis. Dizer não é mais do que necessário, afinal, é um ato de amor para com você mesmo. Sétimo, cultive relacionamentos equilibrados, ou seja, em qualquer relacionamento, ambas as partes têm que ter espaço para crescer. Finalizando o nosso conteúdo, eu digo a você e afirmo que amar, independente se é um amor de cônjuge, se é um amor de amigos, se é um amor de familiar, independente de qualquer um deles. Amar é possível sem se anular. Cuide de você, entenda se você tem aí esses traços da codependência e busque urgentemente uma ajuda para que você possa sair dessa situação.